Bom, pessoal, eu queria que vocês fechassem o olho um pouco e pensassem o que é o grande vilão de um centro de serviços compartilhados. Só tenta imaginar na sua cabeça, passados os 3, 4 segundos, me diz em voz alta o que você pensou. Quem é o grande vilão? Onde é que está ele? Fala um nome qualquer. Não fala o meu, por favor. Cliente. É a inteligência artificial? É a falta de processo? Eu vou dizer que não é nenhum deles. O centro de serviço é feito de pessoas, de processos, de tecnologia. E quando a gente olha para esses 3 pontos, o líder, aquele líder bonzinho ou bonzão, que vai ajudar o processo no dia a dia, mas vai liberar para ganhar capital político todos os dias, ele acaba sendo o grande vilão do centro. Porque a moeda de troca dele é o tempo das pessoas. Então ele quebra o processo, ele quebra o dia a dia, ele quebra a jornada pela qual o centro de serviço foi construído. Então ele foi construído para você organizar processo, trabalhar um SG correto, trabalhar uma política correta. E de repente, para ganhar capital político, eu vou liberando. E é só dessa vez. E é só mais essa vez. E de vez em vez, os processos se quebram, a credibilidade do centro cai. E aí a gente começa a criar um ecossistema equivocado. É para falar desse tema que eu considero delicado, que a gente está aqui com a Dani Santos, a Mari, experiência monstruosa em centro de serviços compartilhados. Não me chamou de velha, né, gente? Experiente. Ele me perguntou agora há pouco, qual foi seu primeiro CSC, Mari? Eu falei, foi em 2002, não bebe. Ela chegou muito antes que eu cheguei em 2007, gente. Mas vamos lá. A ideia aqui, para a gente aprofundar e entender, eu queria ser muito honesto aqui. Ao longo da jornada, 2002, 3, 7, 10, 15, 20, a gente foi construindo líderes que tinham que solucionar o que o cliente pedia no dia a dia. E nessa história de solucionar o que o cliente pedia, a gente foi criando líderes que resolvem na base do incêndio. Grandes bombeiros. E não as pessoas que estão pensando em futuro, em solução, em geração de ideias. Eu queria ouvir de você, Mari, assim, o que você enxerga nos valores de hoje dos líderes que mais atrapalham essa evolução ou esse atendimento do centro de serviço, e o que a gente pode pensar de diferente? Bom, obrigada para quem veio para essa sala. Eu achei que a gente teria esse número de pessoas mesmo, porque para vocês verem o quanto a gente foca naquilo que é importante, né? A gente tem os 3 pilares de CSC, que são sistemas, processos e pessoas. E hoje todo mundo está olhando muito para o que a IA vai trazer para nós, esquecendo que nós temos as pessoas, gente. Nada funciona sem gente. Então, primeiro, a gente fazer essa reflexão. Segundo, tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente vivenciou até 2019, 2020, esquece. Não existe mais. De 2019 para frente, pessoas mudou totalmente. A gente teve uma nova geração vindo aí, a gente teve a pandemia. E 22, que foi o ano que a IA começou a ser difundida, porque até 22 era muito caro, muito caro. 23 começou a cair, e agora 24 e 25. E vocês viram quantos painéis de IA teve hoje? Eu assisti todos de IA, porque eu sou apaixonada por IA. Mas a IA não existe sem as pessoas. E o líder hoje, a partir depois de 22, 23, o líder ele precisa ser transformacional, ele precisa ser ágil e ele precisa ser colaborativo. Porque as pessoas hoje trabalham por propósito. Não adianta, a gente tem as 2 gerações ou 3 gerações todas misturadas, que faz todo sentido e é muito bacana, mas a gente não preparou os nossos líderes para olhar para dentro, né? Olhar para si, o que ele tem que mudar para que ele transforme as pessoas. Uma coisa que eu trabalhei muito em mim e venho trabalhando diuturnamente é eu trabalhar a minha inteligência emocional, porque para a gente tratar com as diferentes gerações, e todas elas são muito importantes,
A hora que você coloca uma pessoa, sei lá, de 50 anos, com um menino de 17, 18, o de 50 sabe fazer a pergunta e o de 17, 18 sabe achar a resposta. E essas duas coisas juntas são muito grandiosas para dentro da companhia. E a gente não pensa nisso. Então a gente tem que olhar para dentro, trabalhar a sua inteligência emocional e a autorresponsabilidade. Porque o que a gente diz do outro é muito mais sobre si do que sobre o outro. Então, ao longo aí de 20 para cá, eu vim transformando a minha vida bastante como líder para que as pessoas se inspirassem olhando para cima. Quando você olha para cima e não vê nada, ou vê muito pouco, eu falo muito, né? Deixa passar a moça ali. Ou vê muito pouco, você abandona, você vai embora. Eu vejo muito líder sendo demitido pela sua equipe, e isso é muito triste. Porque quando a equipe não está feliz, ela demite o seu gestor, seja ele quem for, né? Então, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de olhar para as pessoas de verdade e ajudar a transformar o mundo, e não apenas o nosso CSC, que é muito importante. Isso quando a equipe mesmo não se demite, né? Ela olha e fala, não, eu vou para um cargo até menor, mas eu não fico mas eu nessa não trabalho casa. mais com você. Eu não fico mais nessa casa. Dani, pensando politicamente, esse gestor do bonzinho, ele tá ali pensando no feedback 360, levando 10 da plateia inteira. Como é que a gente explica para esse herói operacional que o caminho não é bem esse? Como é que a gente conta essa história para ele não desmotivar, para ele continuar trabalhando de uma forma honesta e capaz, mas mantendo os pilares do centro de serviços vivo? Boa tarde, pessoal. Então, primeiro, que honra estar aqui com a Mari, muito legal. Com o Cris Ela é também. gaúcha também, que nem eu, só que eu então, faz 25 anos que você perdeu o sotaque, né? Eu ainda continuo. Estou com ele aqui. E assim, nossa, esse tema realmente é muito importante. Então, acho que quando a gente fala de pessoas é a base de qualquer organização, né? Seja aqui do centro de serviços. E o quanto a gente tem nas mãos aqui uma responsabilidade gigante em desenvolver líderes. Né? Porque nós que somos líderes de líderes, a gente precisa direcionar e entender quem são essas pessoas que estão com a gente. E se elas realmente são pessoas que fazem sentido estar nessas posições. Né? Porque quando a gente olha para trás, né, e a Mari bem trouxe aqui, né, houve uma transformação muito grande do perfil dos profissionais. E a gente tem hoje nas nossas empresas, né, nas empresas onde a gente trabalha, variados perfis. E tem aqueles líderes que estão ali porque foram líderes reconhecidos por expertise técnica. Não são líderes gestores de pessoas, que é o que a gente precisa no momento. Que é o que esse momento, essa geração está demandando. Então, que ela suga conhecimento, ela suga desenvolvimento, ela suga crescimento. Então, é um time que é ambicioso, quer crescer, quer entender como isso vai acontecer. E aí, quando a gente olha para esse perfil, né, o boa praça, aquele, né, comunicativo, mas que na verdade todo mundo fica desconfiado com o pé atrás, né? Cadê as tuas entregas? A gente fica naquela, né? Poxa, esse aí é aquele cara político, né? Todo mundo gosta, vai super bem, fala super bem ali no palco, mas todo mundo sabe que não conhece, né? Que não tem ali embasamento. Então eu vejo que esse perfil ele acaba se boicotando, né? Então assim, porque a própria organização filtra, seleciona e em algum momento isso é invalidado. A organização entende que isso não vai para frente porque a gente precisa de resultado. Né? Então, como outros fóruns foram falados aqui hoje, né, o CSC e os processos de back-office, eles têm muito essa comprovação, essa necessidade de justificar também a estrutura, mas não justificar a estrutura só como uma forma de defesa, mas para validar o modelo. Tem um modelo por trás, onde a organização precisa estar organizada para que o time estratégico foque realmente na estratégia e o back-office funcione de uma forma harmônica, com líderes inspiradores. Né? Então, aqui, como a gente se transforma nesses líderes inspiradores e desenvolvemos líderes inspiradores. Eu acho que a gente tem um baita, né, usando um termo gaúcho aqui, mas um baita desafio nas mãos, né, um grande desafio aqui, e algumas coisas que a gente tem feito, então, que eu acho muito válido. Né? A gente precisa conhecer as pessoas. Então, façam team building com os times. Entendam os perfis das pessoas que estão com vocês e o quanto esses perfis são aderentes com aquilo que vocês exigem delas. Porque às vezes a pessoa está num limite e não faz sentido mais a gente estressar.
né? E a gente entende que aquilo realmente não vai para frente. Então, tenha conversas difíceis, faça feedbacks transparentes. Sem feedback a gente não consegue evoluir, então entendo que é um caminho também de trazer para esse líder que talvez ele não esteja no caminho certo, né? E não é aí que ele vai conseguir chegar no resultado, para que a gente, de fato, a gente consiga estar alinhado, que eu entendo que é o terceiro pilar, com a estratégia da organização. Então, o CSC, mesmo sendo uma estrutura de back-office, precisa estar muito conectado com a estratégia e entender o propósito. E isso não só os líderes dos CSCs, mas os nossos liderados também, a liderança intermediária também, porque essa mensagem tem que chegar nos times. E eles precisam saber por que eles estão ali. Eu vejo muito conectado com isso, Cris. Sensacional, Dani, mas sensacional mesmo. Quando a gente olha para o pipeline de liderança, a gente segue uma regra básica, o Nine Box acho que é realidade para muitos de vocês, para quem não, os quadrantes para você definir o líder do futuro, quem são aqueles talentos especiais e tudo mais, ele acaba ouvindo parte do jogo todo, e principalmente os clientes. Mas será que o RH consegue ouvir também o próprio centro de serviços, no volume de gente que tem um centro? Será que esse pipeline está funcionando na sua plenitude? E aí que eu volto a pergunta para você, Dani, e você, Mari, olhando para o pipeline, o que vocês mexeriam de tal forma que a gente consiga construir esse líder do futuro com base nos mecanismos existentes, então usando o Nine Box, usando todo o poder que o RH tem para ter esses líderes de forma correta dentro dos centros? A gente tem feito também muitos momentos de conexão. Então, para que os líderes eles também entendam a realidade dos colegas. Por vezes, o líder do CSC ele acaba virando um líder muito operacional. Então, ele tem um domínio extremo da atividade, mas ele não consegue conectar o todo. Ou entender o propósito e a estratégia. E, por vezes, acaba sendo até um detrator do próprio centro, com o time. Então, a gente tem feito muitos momentos de interação, conexão entre os líderes, para que eles estejam cada vez mais alinhados com essa estratégia da organização e entendam o propósito e possam passar isso para os times. Eu vejo que é um movimento que ajuda bastante a desenhar e começar a construir esse profissional do futuro. E aqui trabalhando muito a base também de alinhamento entre as gerações e comportamento, né? Então acho que é algo que a gente também tem que deixar bem claro em relação ao posicionamento de um líder de centro de serviços organizacional como um todo, né? O que é esperado e o que esse líder precisa de fato representar para o time e o papel que ele tem ali. Deixa contigo, Maia. Bom, eu gosto de usar muito o CCC, comunicação, colaboração e criatividade. E uma das coisas que eu aprendi há muito tempo atrás com um antigo gestor descubra o sonho do seu colaborador. Você tem que descobrir, porque isso faz com que ele entenda o propósito dele e por que ele está ali. Outra coisa que eu gosto muito é de mapear os meus talentos. Como eu mapeio meus talentos? Eu tenho um olho muito bom pra gente, graças a Deus. Né, Paty? A Paty trabalha comigo. Então eu gosto muito de gente, tenho interesse genuíno. E uma das coisas que eu faço é colocar as pessoas em projetos transformacionais. Essas pessoas, elas voam. E a partir daí, você consegue começar a criar pessoas que queiram fazer diferente. Então, acho que esse é um grande ponto. Outro ponto liderança treina liderança. Então, a gente é responsável por garantir que os nossos gestores fiquem melhores todos os dias. E uma coisa super importante também é como você provoca esse time a se desenvolver. Porque, gente, a informação está na palma da mão. Se a gente estivesse lendo o tempo todo, a gente estaria atrasando, não é? Imagina, não lê. Nosso país não lê, não gosta de ler livro. E tudo que eu aprendo em livro. Eu amo livro, né, gente? Amo. Eu leio muito, eu estudo. Então, acho que uma das coisas é provocar as pessoas para elas se desenvolverem. E uma quarta coisa, que é um dos pilares também que eu utilizo, é a diversificação e inclusão, gente. Como eu falei antes, a gente precisa diversificar nosso time. A gente precisa ter ideias diferentes sendo questionadas. A gente precisa questionar. E por último, perguntar. Gente, perguntar é a coisa mais maravilhosa. Hoje nós temos que aprender a perguntar. Porque
quando você pergunta, você descobre. Quando você pergunta, as pessoas pensam. Quando você pergunta, elas buscam conhecimento. Então, para mim, o grande desenvolvimento que eu pratico com o meu time é realmente fazer com que essas pessoas olhem para o seu dia a dia de uma forma diferente, porque eu sei que no CSC é muito transacional, mas a gente tem que olhar o contexto da nossa entrega. Então, assim, eu não estou ali fazendo um simples pagamento, eu estou garantindo que minha companhia mantenha o seu crédito ativo, que ela consiga ser concorrente, que ela consiga os melhores resultados. Então, as pessoas precisam entender o valor delas dentro do contexto. E isso começa no nosso líder. E os nossos líderes precisam ser desenvolvidos. Como eles se desenvolvem? Aprendendo. Como eles aprendem? Lendo. Então, acho que isso é super importante, que ninguém vai entender da IA se não mergulhar como é que isso funciona. E a gente tem que mergulhar, não tem mais prazo. Já foi. Quem não começou já está atrasado, gente. Já começou já está atrasado, porque é o novo mundo, né? Quando a gente começou com o centro de serviço, a gente falava de headcount. Isso. A gente começou, evoluiu falando de FTE, Full Time Equivalent, e agora a gente está falando de FTA, para quem não tem ainda em mente, os Full Time Automation. E o líder do presente, eu não vou nem dizer do futuro, ele é um líder de um ecossistema inteiro. Ele é a pessoa que fala com o que tem de inovação, o que tem de gente, o que tem de processo, o que tem de governança. É um trabalho complexo. Então, esse diagnóstico todo ele é complexo. O que vocês fariam de mudança no pipeline como um todo? Pensa lá no assistente do centro de serviço, para jogar ele até a coordenação, a liderança, a gestão. O que vocês mudariam no pipeline como um todo para a gente ter essa mudança, essa virada de chave dentro do centro de serviços compartilhados? Bom, posso começar? Vou até sentar. Eu acho que assim, primeiro, o nosso líder ele tem que ter uma visão digital. Ele precisa parar de tomar decisão em cima de achismos, ele tem que tomar decisão em cima de dados. Ponto. A gente tem que ensinar esse líder a contar a história através dos dados. Não dá mais para contar a história sem essa informação. Ele tem que ser um influenciador dos stakeholders. Então, ele tem que trazer o seu CSC como parceiro de negócio estratégico para dentro da companhia. Então, ele tem que ter uma gestão de mudança muito grande. Ele tem que dizer para o seu colaborador o porquê e não o como. E, por último, acho que ele tem que ter uma gestão humanizada. Então, ele tem que olhar para essas pessoas e entender, principalmente ter proteção psicológica, né? Porque hoje em dia tudo é proibido, não pode, então você tem que tomar cuidado quando você fala, para que você não entre numa seara muito, muito difícil. Então você tem que tomar cuidado na abordagem, na forma. Então a gestão, a liderança humanizada, ela é fundamental. Vou deixar tempo para vocês, tá? Quando eu olho para o pipeline, assim, entendendo, né, as pessoas que estão agora nessas cadeiras mais iniciais, e assim, e o CSC ele acaba se tornando esse celeiro de talentos, né? Vi outros comentando aqui hoje, acontece também com a gente, né? E inclusive os nossos líderes hoje no momento, todos foram formados dentro de casa. Então todos também são profissionais que se desenvolveram dentro da companhia e são profissionais que entendem muito de processo, entendem do negócio e viveram aquela realidade, aquela cultura, né? E a Mari comentou bem aqui a questão da leitura, o incentivo, a busca do conhecimento, né? E é curioso quando a gente vê a questão de método de aprendizagem dos adultos, né? Porque nós adultos também não aprendemos igual as crianças, é bem diferente, né? E um elemento principal aqui para desenvolver aprendizado do adulto é a vivência. Então, né, tem estudos que cerca de 70% da forma como a gente aprende depende das nossas experiências. Então, algo que eu entendo aqui para desenvolver esse pipeline, a gente tem que dar oportunidade de experiência para esses profissionais. Eles precisam entender na prática e viver na prática a realidade dos processos e entender realmente como isso funciona, esse mecanismo funciona do início ao fim. Porque eu vejo também, às vezes, muito profissionais que ficam dedicados muito tempo numa mesma função e não conseguem conectar e entender o todo e o impacto, por vezes, daquilo que faz. Então, a gente também tem que promover job rotation, tem que promover sistemas, métodos de projeto, enfim, iniciativas que dêem oportunidade para aqueles talentos que nós mapeamos, vivam aquilo
e saiam profissionais mais robustos, mais experientes e tenham formas diferentes de pensar. Até para incentivar a criatividade, como a Mari falou, que é fundamental. A gente ter times também que pensem de formas diferentes. Né? Então, aqui diversidade e inclusão é fundamental nos dias de hoje, então é algo que as empresas não conseguem mais, né, ficar sem. Então, essa experiência que eu entendo que é o que vai embasar e o que vai transformar esses líderes do futuro. E aí fazendo esse mix das gerações. Porque em algum momento a gente também vai ficar fora desse mercado e as novas gerações vão tomar conta e elas precisam se preparar para isso, para dar continuidade ao negócio. Sensacional, Dani, Mari. Eu vejo o líder do presente, a construção desse líder muito com o exemplo. Então, quem está na liderança passando o exemplo do como dar a resposta correta para o seu cliente, como passar essa informação de forma educada e fazendo as regras acontecerem de forma correta, cedendo no limite daquilo que é possível dentro das regras do jogo e quando não, abrindo para a empresa inteira aquilo que é preciso para a gente, olha, estamos quebrando a regra, mas deixando todos exatamente na mesma página. Fazendo a frente de entender o desejo, o sonho do colaborador, eu acho que isso é parte do jogo. São 130 pessoas, você consegue conhecer nome, sobrenome e sonho. A grande maioria daqueles que estão abertos para falar ou para vivenciar com você. Um centro é um ser vivo, maravilhoso, é um negócio assim, é inexplicável o quanto ele pulsa na organização como um todo. Preparar ele para outras áreas é um caminho, deixar ele dentro de uma outra área para ele viver a experiência do cliente e ele saber dar ou não com classe, ou pelo menos aprender a ponto de poder corrigir o processo. Então essa rotação do colaborador do CSC para fora do centro e trazendo ele de volta para ele reaprender com o cliente interno. Então é uma transformação, não é algo que a gente vai trazer uma solução pronta para vocês aqui, mas é uma discussão para vocês manterem vivas dentro do centro de serviço de cada um de vocês. Eu agradeço o tempo hoje, eu acho que a gente está no limite do limite, tem 58 segundos de... Na verdade, vocês percebem quando eu estou chegando aqui, é porque o tempo já está acabando, né? Mas eu estou chegando porque nós vamos abrir também para perguntas. Ótimo. Maravilha, pessoal. Tá? Podemos? Podemos. Ok. Muito bem. Como eu sempre falo aqui, eu gostaria de saber quem é o corajoso, a corajosa que vai levantar a mão. Pode se apresentar, falar o nome, empresa? Na verdade, né, é mais uma reflexão acima do que a gente falou ali, né? Acho que o tema é extremamente importante. Tem um livro muito interessante que eu estou fazendo com o meu time que chama Empatia Assertiva. Não sei se vocês já viram. É Ethical Candor, é King Scott, tá? É essa tradução de empatia assertiva para leitura em português, e é muito legal porque ele trabalha exatamente o que vocês falaram. Não sei se vocês leram o livro, mas se não, está muito em voga, né? Ainda não li. Escreveu mais. E ele traz várias questões, e eu acho que está me ajudando muito, e juntei os meus líderes, e a gente faz a cada 15 dias uma discussão do capítulo, e é aquela discussão de analogia com o que acontece no dia a dia. E ele fala basicamente isso, liderança. São 3 coisas, né, no dia a dia que um líder tem que ter. Gerar resultados é o último, porque ele vê como consequência, mas o primeiro ali é cultura de feedback. Então ele para de falar de feedback e fala orientação, de você ter a franqueza de estar sempre orientando e corrigindo rota, mas que é uma cultura mesmo, que vocês comentaram sobre. Ele fala sobre saber o que motiva e separa as estrelas e as rochas, que também foi falado aí de alguma forma, né? E, por último, gerar resultado. E aí cada capítulo ele traz isso, então eu acho que esse livro está muito em pauta com tudo que foi falado, e eu acho que está me ajudando muito com o meu time a gente discutir as ideias, inclusive sobre uma questão cultural, de que no Brasil a gente é ensinado a agradar, então a gente pratica no final de uma empatia nociva e não uma empatia assertiva, que não é aquela que vai estimular o nosso time a se desenvolver. Né? É a famosa vez que você manda o cara embora e vocês dois saem arrasados porque nenhum dos dois sabia que estava tendo um problema, né? Aliás, você sabia e ele não, né? Então é isso que traz muito em pauta, é fomentar isso, eu acho que é muito legal. Então fica a dica mesmo para todo mundo, que eu acho que está muito legal. E outro ponto que me preocupa muito, associado a tudo que a gente tem falado de IA, todos os painéis que a gente está assistindo, enfim, e que a IA veio e ficou, é um caminho sem volta, beleza, mas pra gente, eu acho que no nível de maturidade que a gente tem, ela ajuda muito. Porque a gente está ganhando muito tempo em coisas, principalmente ChatGPT da vida, né? Que a gente demoraria muito tempo na vida e consumia, então a gente está mais produtivo.
Agora me preocupa muito a criatividade dos nossos liderados, porque eles não vão passar por essa milhagem que a gente passou e que hoje a gente senta e fala, ai que bom que tem isso, né? Para eles aquilo vai ser natural. Então, o quão criativo eles serão, não sei. Eu acho que esse é um desafio gigante que a gente tem que pensar. Isso me preocupa muito. E esse é um medo que eu tenho dentro de casa já. Estava comentando na mesa que para o meu filho, quando ele me faz uma pergunta, ele está com 11 anos, e eu não sei a resposta, eu escondido vou no Gemini, estudo o que tem, volto com um detalhe e explico para ele. Se eu ensinar agora, aos 11 anos, qual criatividade ele vai ter, ele vai para o centro. Se você não puxar o pessoal para fazer um pedaço do processo, o Gemini, o Chat, o Copilot vão fazer tudo sozinho. Essa criatividade morre, eles vão desaprender o processo. É um ganho, né, a agilidade, mas e a criatividade, né? O que vai fazer com esse aspecto humano do dia a dia? Que aquilo é experiência, né? Eu não sei. Eu acho que a gente juntar as gerações vai encurtar um pouco isso. Não que vai corrigir, mas acho que encurta. Porque um sabe perguntar e o outro tem agilidade para responder. Eu acho que os dois juntos. Eu sei porque no nosso time lá a gente tem pessoas com 20, 25 anos de experiência. Aí você coloca um menininho de 18, 19 anos voando e esses dois juntos entregam algo fantástico, principalmente na implementação de qual problema eu quero resolver, qual o problema que a IA vai resolver para mim. Porque para mim a IA tem que resolver problema, gente, senão ela não se paga e aí a gente tem que sempre arrumar funding para poder melhorar, né? Eu arrumo funding para depois implementar a IA. E aí, qual é o grande problema que nós queremos resolver? Então, a gente vai lá e faz todo o roadmap de coisas que nós precisamos resolver. Então, nós temos um grande problema a resolver, obviamente, e a gente passa por toda a camada de aprovação, business case, porque tem que seguir o ritual do CFO, né? Que na vida a gente não vive sem o cara. Segue o ritual do cara, aprova, mas a solução, obviamente que a solução, muitas das coisas eu entendo que a própria IA vai dar a resposta pra gente, é verdade. Mas unindo essas duas gerações, eu acho que é uma forma de encurtar. Não vai resolver, mas tem que encurtar. E aí os pais, né? Eu não tenho filhos, mas os pais aí garantam que esses filhos leiam muito para que eles saibam fazer perguntas, né, gente? Porque a pergunta vem do conhecimento. Então, para mim, leitura é o máximo. Muito bem, eu só gostaria de perguntar o nome do livro. O nome do livro? Empatia assertiva. Empatia assertiva, para que Pois todos possam ter. para todos nós, que eu já vou esquecer. Isso mesmo. Infelizmente nós encerramos o tempo, mas eles estarão disponíveis aqui para bater um papo com vocês. Então, pessoal, este painel trouxe o olhar para o futuro da liderança em CSC, mostrando como estruturar um pipeline sólido é essencial para formar gestores capazes de sustentar e acelerar a evolução desse modelo. Aqui com eles, Guilherme Bruns, Marissandra Loff, Daniela Santos. Enquanto os senhores vão aplaudindo, eu vou entregando para eles uma lembrança.